Hoje, então, nós vamos falar, a princípio, do capítulo 4 e do capítulo 5 do nosso livro. Pode ser que a gente não consiga falar dos dois, então a gente começa no 4, se a gente vê que deu tempo aqui do encontro, a gente corta, tá? E faz em um outro momento o capítulo 5, para a gente conseguir beber bastante, né? De tantos ensinamentos bons que tem aqui nesse livro. E também da nossa troca de experiências, né? Acredito que a maioria tá quietinha aí por causa dos bebês pequenos. O meu tá lá no bercinho dormindo, qualquer coisa o pai corre lá. Então, esse momento aqui eu me dedico para falar com vocês um pouquinho do que eu li aqui. E aí, se alguém quiser e puder, né, abrir o áudio para a gente também conseguir partilhar um pouco desses conhecimentos. Mas conforme eu fui lendo e as outras coisas que eu já ia meditando a respeito desse assunto, né? Algumas coisas eu fui grifando e é em cima disso que eu quero conversar com vocês. O primeiro ponto é, o capítulo chama Um Grande Coração. E ele fala sobre os afetos, sobre os sentimentos, que são um grande motor para a ação humana. Fazer as coisas apenas por fazer, sem pôr nelas o nosso coração, é algo totalmente improdutivo. E isso se traduz também na nossa maternidade, no nosso trabalho cotidiano, seja como mãe, esposa, dona de casa, profissional. A gente precisa pôr o nosso coração naquilo que a gente está fazendo. Eu sempre costumo dizer, inspirada por São José Maria Escrivá, que é um santo que eu admiro muito, que eu gosto muito, muito, muito dos ensinamentos dele, que é o fundador do Opus Dei. Ele escreveu 3 livros, que são assim um norte para mim, que é Caminho, Sulco e Forja. Gosto muito de meditar sobre esses livros. E ele fala para a gente colocar sempre um motivo sobrenatural em cada trabalho que a gente vai fazer. Seja na hora de lavar uma louça, seja na hora de trocar uma fralda, de dar um banho, de corrigir um filho, de limpar um chão, de, sei lá, derrubou uma comida no chão, fez maior bagunça, tenho que limpar. Coloque um motivo sobrenatural no seu trabalho e terás então santificado a sua ação. Então, em qualquer trabalho que a gente vai fazer, colocar um motivo sobrenatural naquilo. E esse motivo sobrenatural nada mais é do que colocar amor, que colocar o coração, de ofertar aquela ação para Deus, para dar um sentido sobrenatural para algo do cotidiano, para algo que é comum. Então, aquilo lá adquire virtude, aquilo lá adquire mérito, aquilo lá adquire um valor sobrenatural, porque você está colocando ali um valor sobrenatural. Então, isso também é ter um grande coração, né? É colocar nas nossas pequenas atitudes o nosso coração para que elas sejam altamente produtivas. Para uma ação ser realmente boa, esses 2 cavalos devem andar um do lado do outro, ou seja, a vontade e a razão, e os sentimentos bem ordenados. É necessário que a gente estimule os nossos filhos a gostar de fazer o bem e educar a emoção dos nossos filhos. A gente precisa dar para eles bons exemplos. Eu lembro esses dias quando eu fui colher sangue, e aí no final, a gente ganha uma caixinha lá no laboratório, né? E aí, perto do laboratório tinha uma igreja de Nossa Senhora de Fátima, e como era muito cedo, não tinha nada aberto naquele horário, era um horário que o shopping estava fechado, as lojas fechadas. Eu falei, Maria, vamos lá na igreja, vamos rezar um pouquinho? Vamos lá na casa da madrinha da mamãe, né? Ela fala que Nossa Senhora é minha madrinha. E aí nós fomos, e até mesmo a igreja estava fechada, mas dava pra gente ficar na praça Nossa Senhora de Fátima ali. E a gente ficou ali, rezei um terço, fiquei ali com ela contemplando. E aí nisso tinha um moço novo, morador de rua. E nessa caixinha que eu ganhei e ela ganhou também, tinha várias coisas gostosas. Tinha bala, tinha torrada, tinha polenguinho, várias coisas. E aí eu estimulei ela, falei, filha, olha, aquele moço ele não tem o que comer.
Vamos dar para ele? Separa as balas que você gosta e essa comida a gente vai dar para ele. E eram coisas que ela gostava de comer. E ela falou assim, então tudo bem, mamãe. Então, assim, é dar esses exemplos para eles, sabe? É mostrar para eles o valor de abrir mão do que a gente gosta em favor do outro que está necessitado. Meditávamos isso até acho que ontem ou anteontem, na novena de Natal, né? Que é fazer o bem para os mais necessitados, doar uma roupa, doar brinquedo. Isso a gente sempre faz com a Maria Valentina. E vira e mexe, eu sento e falo, Valentina, vamos tirar alguns brinquedos daqui e vamos doar para aqueles que não têm. Valentina, vamos tirar umas roupas daqui e vamos doar para aqueles que não têm. Isso é muito bom, educar também as emoções dos nossos filhos, porque para que eles não sejam totalmente apegados, né, aos bens materiais, que eles saibam também praticar esse desapego. Tudo isso é educação. Um coração pequeno é causa de má vivência sexual, mesmo quando as pessoas já são casadas. Então, ter um coração pequeno, não fazer as coisas por amor, não colocar um motivo sobrenatural, tudo isso é muito prejudicial, afeta até mesmo na nossa vivência sexual. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de sexo apenas. Sexualidade é o nosso ser homem, o nosso ser mulher como um todo. É a educação das nossas emoções, das nossas tendências. É sempre colocar a razão e a emoção. Isso é a nossa sexualidade. Para isso que a gente precisa ter vontade bem ordenada, sentimentos bem ordenados. Porque se as coisas não estiverem bem ordenadas dentro da gente, a consequência é uma sexualidade completamente desregrada, completamente desordenada. E isso começa já na primeira infância dos nossos filhos. Se eles são filhos que não têm atenção, não têm carinho, não têm firmeza, não têm uma boa educação, não tem aquele momento de sentar, de conversar, de partilhar a vida, eles não se sentem acolhidos, eles não se sentem amados, eles não se sentem importantes, eles acham que o celular dos pais é mais importante que eles. Tudo isso vai afetar na vida sexual dos nossos filhos. Percebam aqueles que têm transtornos sexuais, aqueles que não são capazes, né, de viver uma sexualidade bem ordenada, que vivem uma sexualidade desregrada já na adolescência ou até mesmo antes, quando tem experiências sexuais antes da adolescência. Com certeza faltou algo em casa. Na maioria das vezes faltou. Faltou a presença de um pai, faltou a presença de uma mãe, faltou uma firmeza na educação, faltou rédea curta, faltou correção, faltou olhar em cima, né, o controlar aquela criança, né, ser ali firme. Então, tudo isso, se não estiver bem ordenado desde a primeira infância, vai resultar numa sexualidade desregrada lá na frente. Por isso que nós, pais e mães, precisamos, em primeiro lugar de tudo, nos vigiar. Porque a educação dos nossos filhos depende da nossa educação. Ainda que a gente não tenha recebido, né, uma boa educação dos nossos pais, ainda que sejam épocas diferentes, né? Não, mas eu fui educada dessa forma. A gente tem a missão de quebrar esse ciclo, de cortar o ciclo. Agora eu estou aprendendo o que é certo, pelo menos o que eu acho que é certo, e daqui em diante eu vou agir conforme o meu coração de mãe tá me pedindo. Independente se eu fui formada lá atrás de uma forma diferente, agora eu aprendi e agora eu quero fazer assim com o meu filho, com a minha filha. Eu quebro a cadeia, né? Eu tô quebrando a cadeia de muitas coisas aqui que eu vivi, que eu aprendi. Eu tô quebrando a cadeia e começando uma história completamente diferente com a Maria Valentina. Então, precisa primeiro passar por nós, pela nossa educação, pela nossa convicção do certo, do errado e pela nossa disposição em formar bem, em educar bem os nossos filhos. A gente não pode ter preguiça de educar, porque isso é um grande mal, é um grande mal. O nosso egoísmo, né, que existe dentro de nós, todos nós temos uma criança mimada dentro de nós, temos um ser egoísta dentro de nós e que por vezes tem a tendência de fazer o que é nossa vontade.
Ai, mas agora eu queria descansar. Não, mas agora eu queria, né, dormir um pouco mais. Não, porque agora eu queria sentar no sofá. Mas não é possível, né? Tem uma criança ali toda elétrica querendo atenção. Tem um bebezinho ali precisando de cuidado, precisando trocar uma fralda, dar uma comida. E ser mãe, educar é isso, é abrir mão de si próprio, é abrir mão das nossas vontades e saber que vai ter tempo para tudo. Vai ter uma hora que essas crianças vão crescer, vai ter uma hora que eles vão estar mais independentes, ou vai ter uma hora que o pai pode olhar e aí você vai lá, vai descansar, vai fazer uma coisa que você gosta. Isso também é muito importante. É muito importante que vocês mães, que nós mães, façamos algo por nós. Hoje, por exemplo, eu deixei as crianças com o pai o dia todo. Eu limpei a casa, eu fiz muita coisa que eu precisava fazer aqui em casa que já estava muito tempo sem fazer e hoje eu consegui fazer. Depois eu fui, tomei um banho, saí para trabalhar, para fazer o que eu gosto, sabe? Resolvi coisas de cliente, encontrei com outro advogado, conversei. É importante que a gente faça algo por nós. Por isso que precisa haver parceria entre marido e mulher. Vocês têm que saber que vocês jogam no mesmo time. Da mesma forma que a mãe fez, o pai fez, então a responsabilidade é igual. Lógico que nós mães somos o coração da casa. A gente dá o tom para nossa casa. Mas o pai também tem a mesma missão de ajudar, de formar, de educar. Então, olha, meu bem, hoje eu preciso que você fique com as crianças. Hoje eu preciso que você cuide, que você faça isso, porque eu preciso ter um tempo para mim. Eu preciso, né, sei lá, sair, tomar um café, conversar, ou até mesmo sentar lá na cama e assistir um filme, 1 hora e meia. Olha as crianças aí para mim por 1 hora e meia, para eu ficar lá, para eu assistir um filme, ou para eu ir rezar, para eu, não sei, entendeu? Aí vocês que vão saber o que vocês gostam, mas eu tô dizendo que esse parar, esse descansar, esse tempo para vocês é muito importante para que vocês respirem e voltem assim com um novo ânimo, com um novo gás, porque senão, gente, a rotina e o cansaço, tudo isso, eles passam assim, ó, triturando a gente, passam acabando com a gente. Então, ainda que seja, sei lá, não dá, Thaís, 1 hora e meia não dá, meia hora, 15 minutos, não sei quanto você tiver, mas pare um pouquinho e faça alguma coisa por você. Nem que seja, vai lá, pinta sua unha no banheiro, sabe? Sei lá. Mas isso é importante, eu quero deixar aqui, isso é importante para renovar as nossas forças. Porque a educação dos nossos filhos vai passar pela gente estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir educar bem os nossos filhos. É possível que às vezes pensemos que doação de nós mesmos seja uma ingenuidade, um exagero, uma loucura. E de fato para o mundo é. Para o mundo, abrir mão de carreira, abrir mão do mercado de trabalho para formar os nossos filhos, abrir mão de si, abrir mão das suas vontades, abrir mão do que você gosta, para o mundo é um exagero, é uma loucura. Ter filho, para quê? Só dá trabalho, filho é gasto, né? Mas a gente sabe o valor, a gente sabe que não é uma pessoa, que não é uma nota, né, um dinheiro, que é uma alma. E a partir do momento que Deus confiou essa alma para nós, nós temos o dever de educar para o mundo e formar para o céu. Ao pensarmos isso e diminuirmos a capacidade de nos entregar e doar aos outros, nós aumentamos no mundo o número de medíocres. Então, nós precisamos cada vez mais nos doar, abrir mão de nós em favor dos nossos filhos. O nome que se dá a essa doença espiritual é tibieza, estado em que a alma fica morna e se satisfaz com o mínimo que é obrigatório. A gente não pode se satisfazer com o mínimo. A gente tem que aspirar mais, aspirar o céu para nós e para os nossos filhos. Se nós vivemos assim, temos de ativar um alerta, porque isso significa que os nossos corações estão pequenos. O nome dessa virtude é a magnanimidade, que quer dizer ter uma alma grande,
capaz de atuar nobremente e de ser generosa. Então, o contrário da tibieza é a magnanimidade. Tibieza é aquilo que você faz tudo de qualquer jeito, vou fazer ali o que eu preciso fazer e acabou, não vou colocar o meu coração ali, meu coração tá pequeno mesmo e eu faço o que eu tenho que fazer e acabou. Pelo contrário, a magnanimidade é uma virtude, né? Enquanto a tibieza é um pecado, uma doença espiritual, a magnanimidade é uma virtude que nos faz atuar de forma generosa nas nossas atitudes. Você pode dizer que nós somos imperfeitos e que isso que eu estou dizendo para vocês só causa ansiedade. Tudo bem, mas a verdade é que existem dois tipos de imperfeição: a involuntária e a voluntária. A involuntária é fruto das limitações humanas. Todos nós somos limitados. Afinal, somos limitados. Mas para que tentemos ter um coração grande e agir maravilhosamente e nos sacrificar pelos nossos, sempre esbarraremos nas nossas limitações. E não há problema nenhum em ser limitado. Precisamos entender que somos limitados e não nos assustarmos com isso. Essa condição não pode ser um freio para a nossa vida. Então, a nossa vida de limitação, de pecado, não pode ser um freio. Pelo contrário, deve ser um motivo para a gente buscar o nosso aperfeiçoamento. As imperfeições voluntárias, por outro lado, acontecem porque dizemos para nós mesmos: chega, não quero viver uma vida de generosidade. Estou apenas preocupado comigo mesma, com meu egoísmo, os meus prazeres, o meu bem-estar. Isso já me basta. É incômodo ouvir e declarar isso, mas é preciso, porque pode ser que nós vivamos dessa forma, tíbia e mornamente, sem nem sabermos o porquê. Então, o que ela quis dizer aqui? Que existem dois tipos de imperfeições. Uma que nós reconhecemos a nossa limitação e fazemos até o nosso limite para que isso não gere ansiedade, porque nosso objetivo aqui não é ter nenhuma mãe ansiosa que fique falando eu tenho que ser produtiva, eu tenho que fazer, eu tenho que descansar, eu tenho que isso, e aí isso gera ansiedade. Isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é fazer o certo, mas ter uma maternidade leve, sem pressão, sem ansiedade. E o outro lado disso é dizer, não, eu sou assim mesmo, eu vou fazer dessa forma mesmo, já basta, eu não quero abrir mão de mim, eu vou botar o meu filho ali, eu vou dar de comer, eu vou trocar a fralda, eu vou fazer o que eu preciso e pronto. E percebem que existem esses dois opostos. E tudo isso tem a ver com a sexualidade, pois a sexualidade exige que nós tenhamos um coração grande e que a gente não seja tíbio. Quem tem uma grandeza de alma não se deixa levar pela mesquinhez. A imoralidade sexual é fruto de um coração doente, amesquinhado, sem a menor ideia do que seja o amor humano, do que seja a afetividade, uma vivência emocional saudável. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que entra dentro do nosso coração e no coração dos nossos filhos, porque é daí que saem as imoralidades sexuais, as perversidades, os roubos, homicídios, adultérios, fraudes, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Tudo isso já está na palavra de Deus, em Marcos 7, 21. É nossa responsabilidade, principalmente quando os nossos filhos são pequenos, cuidar de todo o ambiente afetivo e de tudo que entra no coração dos nossos filhos. Não adianta reclamar que os nossos filhos fazem isso ou fazem aquilo e que agem de forma errada se não lhes proporcionamos um ambiente afetivamente saudável. Essa última parte é de extrema importância. É a nossa responsabilidade manter na nossa casa
um ambiente afetivo, um ambiente de acolhimento, um ambiente que proporcione essas sensações para os nossos filhos. Somos nós que vamos, através da forma que nós conduzimos o nosso lar, é dessa forma que a gente vai conseguir colocar coisas boas para os nossos filhos, ouvir músicas boas, assistir, né, conteúdos bons, não delegar a função de educar para outra pessoa, ou pior ainda, para um celular. Esse final de semana, essa semana que passou agora, nós viajamos e eu fiquei assim, gente, eu sabia que o negócio tava feio, mas o negócio não tá feio não, o negócio tá horrível. A gente ia pro restaurante para jantar, e isso, gente, lá, o local que a gente foi era um hotel fazenda, tudo voltado para as crianças. Até mesmo na hora do jantar, sempre tinha coisas para as crianças fazerem, muita comida gostosa, muita coisa legal. E você olhava nas mesas, as crianças, gente, sério, 99% das crianças, 99%, com o celular assim, ó, com a cabeça baixada, criança pequena, bebê, cada um com celular. Se o pai tinha 2 filhos, cada um tava com celular, e pai e mãe com celular também. Gente, olha, eu me senti em Nárnia, porque os meus 2 ali não tinha nada, não tinha nenhum celular, porque eu fiz um detox de rede social, nem peguei o meu celular, deixei lá. O do meu marido acabou até a bateria, ele não levou nem carregador, e não tinha celular na nossa mesa, as crianças muito menos, mas todas as mesas que vocês olhavam, as crianças estavam assim. Só abria a boca, a mãe colocava comida, isso quando comia, muitas vezes nem comia, acho que estava tão hiperestimulado que não comia. Se tirasse o celular, dava show. Se colocasse o celular, parava na hora, ou seja, pareciam robôs, pareciam pessoas enfeitiçadas. E eu fiquei com muito medo daquilo. Eu falei, meu Deus, esses pais não têm noção do mal que estão fazendo para os seus filhos. Não tem noção. Tinha uma que, assim, eu vejo que é falta de noção mesmo, não é possível, porque uma mãe, a gente estava esperando o ônibus para subir pro quarto, e aí a mãe no telefone lá, falando com alguém, e a criança lá, assim, vidrada no celular, não olhava para lugar nenhum, só ali embaixo, não olhava se tinha gente passando, sim, parecendo uma pessoa enfeitiçada mesmo, uma coisa de louco, assim. Daí a mãe chamando a criança para subir no ônibus, a criança nem olhava o degrau, só ia olhando assim. Aí não sei o que a mãe ficou brava lá. Daí acho que a pessoa que estava no telefone perguntou o que aconteceu, né? Aí a mãe falou: essa criança aqui, esse menino, viciado em celular, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim: ah, tá. A culpa é da criança. Então a criança que é viciada, né? Com certeza essa criança de 5 anos foi lá na loja e comprou um celular. Com certeza. Ou seja, as mães querem se livrar, sabe? Querem ter tempo, querem, vamos dizer assim, entre aspas, calar a boca da criança, entregam o celular na mão, bota ali qualquer conteúdo. Porque por mais bonitinho que seja, aqui eu não tô falando nem de conteúdo ideológico, que tem ideologia de gênero, porque isso já está presente em muitos conteúdos, em muitos desenhos, mas ainda que seja um conteúdo bonitinho, né? Isso é para ser a exceção da exceção. Principalmente à noite, é muito prejudicial. E eu vi ali no horário do jantar, sabe? Aquelas crianças ligadas ali, aqueles celulares barulhentos, aquelas imagens assim rápidas, muito coloridas. E eu falava, Jesus amado, me proteja, né? Me proteja, proteja a mim, os meus filhos desse mal. E aí, quando tinha muita criança reunida, porque daí tinha recreação,
se eu via palavrão, sabe? Eu nem deixei, Maria Valentina nem ficou na recreação, porque nem isso mais eu confio, gente. Nem isso mais eu confio. Não dá para deixar, né, à mercê de outras pessoas, porque você não sabe como que, né, outras mães estão educando os seus filhos. Você não sabe o que passa na cabeça daqueles monitores, que vida eles levam, como que eu vou confiar? Então eu prefiro me cansar, né? Eu até postei no meu Instagram ontem um vídeo, né, que eu achei tão engraçado, que fala assim, a mãe quando tá cansada de ficar cansada em casa, ela vai para um passeio, pelo menos ela se cansa num lugar diferente. E é exatamente isso, porque assim, a gente vai querendo descansar, infelizmente, a gente não vai descansar, porque a gente tem as crianças ali cheias de energia, querendo brincar, querendo explorar, né? Graças a Deus o meu marido é um parceirão e ele me ajuda demais. Então, assim, quando eu tô cansada, eu revezo com ele. Levei os meus pais também, deram uma super ajuda lá. Mas tem coisa que é pai e mãe. Para seguir rotina de criança, é pai e mãe. Até mesmo com os avós, a gente tem que pôr limite. A minha mãe mesmo, muitas vezes ela quer colocar desenho para Maria Valentina comer melhor. Eu falei, não, aqui não tem isso. Não tem isso. Ela vai comer o que ela quiser comer. Se não quiser comer, vai passar fome e ponto. Não tem desenho, não tem celular na mesa. Não tem. Então, parte do nosso exemplo. Eu acho que alguém falou alguma coisa aqui no chat. Espera que eu vou abrir para ler. As crianças ficam o tempo todo vidradas da dó. É isso mesmo. Gente, dá dó, parece robô, assim. E o pai entrega, assim. Pra ele tá muito bom. Eu tô aqui, eu consigo resolver minhas coisas, eu converso, eu tô aproveitando a minha viagem e que se lasque, né? Então, assim, lá na frente, eles vão colher o que eles estão plantando hoje. Infelizmente. É muito triste. Porque hoje a gente já tá vendo muitas crianças, eu percebo, muitas crianças ansiosas, muitas crianças medrosas, muitas crianças. Fugiu a palavra que eu ia falar. Ansiosas, medrosas e assim, hiperestimuladas, sabe? Que não consegue se concentrar, com falta de concentração. Tudo isso, gente, é um malefício da tela. A tela, ela é, assim, uma bomba. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele podcast que eu mandei aqui no grupo. 2 horas, é muita coisa, mas olha, gente, vale a pena cada minuto, cada segundo daquele podcast para vocês assistirem, para vocês verem como tá a situação no mundo de hoje. E ela diz, aquela terapeuta médica católica, ela diz, o celular, ele é uma bomba, é um explosivo na mão da criança, que pode explodir a qualquer momento e matar o seu filho. Porque ali é uma fonte de coisas ruins. Pode ser usado para o bem? Pode, mas criança não tem o discernimento ainda. Nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos, eles não têm. Eles são movidos por aquilo que é sensível, por aquilo que é prazeroso, por aquilo que gera alegria e prazer. Nós precisamos ser a vontade auxiliar dos nossos filhos e dizer: aqui não, você não vai ver, você não vai ter acesso, porque vai ser mais cansativo para nós, sim, porém lá na frente a gente vai colher os frutos de todo esse esforço. Uma coisa que me ajuda muito é pensar: isso vai passar. É fácil? Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Tem dias, gente, que olha, só Jesus na minha causa. Eu sento, eu choro, eu tem hora que dou uns berros, grito mesmo, porque é exaustivo, é cansativo. Mas lá no fundo, eu sei que vai passar, eu sei que eu tô dando o meu melhor e eu sei que eu vou colher tudo que eu tô plantando. Então, aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Então, é difícil,
mas eu sei que eu tô dando o meu melhor para os meus filhos. E ainda que eles venham a se desviar, eles vão saber para onde voltar, né? A gente não vai conseguir fazer tudo perfeito, da forma perfeita, do jeito que tem que fazer. Às vezes a gente vê recortes na internet, nossa, que família perfeita, nossa, como aquela mãe educa de forma perfeita, né? Muitas vezes é um recorte e a gente acaba se sentindo menos mãe porque eu não fiz igual aquela mãe fez, porque eu não fiz o calendário do advento, porque eu não faço catequese com meu filho, porque o meu filho não quer rezar o terço ainda, porque o meu filho não tem interesse pela Bíblia. Mas calma, vai plantando a sementinha que uma hora vai dar certo. A Valentina também era do mesmo jeito. Agora ela já mudou bastante, ela já tem muito mais interesse. Mas teve uma época que sim, que eu fiquei bem desanimada. Mas eu continuei insistindo e até hoje eu vou no tempo dela, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho que dá fruto. Eu acho que para hoje eu não vou entrar no tema do capítulo 5, que é a harmonia familiar. Eu acho que eu vou deixar esse tema para a gente falar depois, porque aqui vai entrar outros pontos. E deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Aqui termina em 26 minutos. Me digam aqui no chat, vocês querem que a gente já interrompa ou vocês querem adentrar no capítulo 5 já? O que vocês querem? Me digam aí. Eu esqueci de gravar ali. Mas voltando só para pegar a gravação, os filhos precisam, para que haja esse ambiente familiar saudável, para que haja essa harmonia, o casal precisa estar em harmonia. É de extrema importância que o casal demonstre aos filhos o amor que existe entre eles. Os filhos precisam ver o amor entre os pais e saber, deixar muito claro para os filhos que antes dos filhos vem marido e mulher. Isso é muito importante. Primeiro Deus, depois marido, depois os filhos. E os filhos precisam ter essa consciência. Eles não são mais importantes do que o meu marido. Eles não são mais importantes do que a minha esposa. E isso pai e mãe precisa deixar os filhos cientes. Olha, Maria Valentina, você não é mais importante do que o seu pai. Olha, Maria Valentina, você não é mais importante do que a sua mãe. Eu sou casado com a sua mãe. E deixar muito claro que existe tempo do casal, existe tempo dos filhos, existe tempo, né, do pai com a filha, da mãe com a filha, mas existe tempo do casal. Nós passamos por isso aqui em casa esses dias. Maria Valentina fazendo o maior show, dando o maior escândalo que queria dormir no nosso quarto. Hoje, não. Hoje é o dia do papai e da mamãe. Nós precisamos ter o nosso tempo enquanto casal. Mamãe passou o dia inteiro com você, papai chegou, cuidou de você, brincou com você. Agora é a hora de papai e mamãe ficarem juntos e ter o tempo deles. Precisa ser colocado esse limite. Precisa haver esse limite, essa marcação de território. Os filhos precisam saber que há, né, esse amor entre os pais, eles precisam ver esse amor e eles precisam ver que os pais estão em harmonia. Pai e mãe não devem discutir na frente de filho, a não ser um momento ali que não teve como evitar, mas fazer o máximo possível para não discutir na frente dos filhos, principalmente se os filhos forem o motivo da discussão. É muito difícil aqui em casa, ó, eu peno para isso, porque colérica já quer fazer na hora, já quer bater ou levou. Então, eu preciso me policiar direto para não discutir na frente da Maria Valentina. Por quê? Porque precisa haver harmonia. Ela precisa perceber que os pais estão em harmonia. Outra coisa, assim, muito prejudicial. Pai fala não, mãe fala sim. Mãe fala não e o pai deixa. Isso é extremamente prejudicial e confuso para os filhos. Os pais precisam estar em harmonia. Se a mãe não deixou, o pai não tem que deixar.
Se o pai não deixou, a mãe não tem que deixar. Precisa ter harmonia. E se você não sabe o que o seu esposo pensa, então não decida nada. Eu vou falar com o teu pai. Eu vou falar com a tua mãe. Depois nós vamos conversar. Nunca decidir de forma separada e contradizer, né? Pai contradizer mãe, mãe contradizer pai, porque isso quebra a harmonia familiar. E os filhos perdem essa confiança, eles perdem essa estabilidade emocional. Então, quando ele vê pai e mãe brigado, pai e mãe discutindo, pai e mãe que não se entendem, o pai que fala A e a mãe que fala B, isso causa uma desestabilização emocional e isso é prejudicial principalmente para a educação da sexualidade dos nossos filhos. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a sexualidade. Então, o casal precisa estar em harmonia para que a criança perceba que ela é fruto do amor entre duas pessoas. Os pais adotarem a medida de, em nenhuma hipótese, falar mal um do outro para os seus filhos. Jamais, em hipótese nenhuma, fale mal do seu marido para o seu filho. Jamais, não permita que o seu marido fale mal de você para os seus filhos. Jamais, isso em hipótese nenhuma. A verdade é que isso não é saudável, nem quando os pais estão casados. Não devemos desautorizar o cônjuge na presença dos filhos. Como eu disse, né? Pai não deixou, a mãe vai lá, não, pode fazer assim. Ou, né, o contrário. Isso também é muito prejudicial. Precisa haver um alinhamento total entre os pais. O que não pode haver é esse atrito entre os pais. Se o filho fica muito tempo na casa da mãe, aqui no caso ela está falando para pais separados, né? O que não é o nosso caso, mas é algo que precisa de muita atenção quando existe, né, essa realidade nas famílias. Nós, vira e mexe, nós oscilamos muito entre o medo de sermos autoritários e o medo de sermos permissivos demais, né? Ou 8 ou 80. E a gente vive nessa oscilação. Será que eu estou sendo autoritária demais? Será que eu estou sendo permissiva demais? Como eu vou encontrar aí o meio termo? Como que eu vou equilibrar a forma de educar os meus filhos? Como saber se estamos sendo muito autoritários ou se estamos sendo permissivos demais? Descobrimos a resposta ao olharmos mais para os nossos filhos do que para nós mesmos. Quando a definição de uma rotina, regra ou orientação estiver voltada para nós, por estarmos de saco cheio, por não aguentarmos mais, por querer se livrar daquele problema, provavelmente perderemos a mão e seremos permissivos ou autoritários demais. É o que a gente falou do capítulo passado, quando a gente não coloca o coração, quando a gente age com o coração pequeno, quando a gente age com egoísmo, quando a gente age com preguiça. Dessa forma, possivelmente a gente vai cair nesse problema de ser ou permissivo demais ou autoritário demais, porque a gente tá de saco cheio, a gente tá cansado, a gente quer se livrar daquilo. Então, sei lá, dá o celular, né? Mais fácil. Então, a gente vai acabar caindo em um desses extremos, ou da permissividade ou do autoritarismo. Por outro lado, quando olharmos para o bem da criança e não focarmos em escolher coisas que sejam boas para o desenvolvimento da sua autonomia, da sua segurança e do seu bem-estar, aí sim nós acertaremos nos que diz respeito aos critérios e definições. E se por acaso errarmos, saberemos como a gente deve reverter a situação. Não deve haver problema nenhum em mudar de planos, caso haja necessidade. Gente, tá me avisando que em 15 minutos vai cair a nossa live. Então, eu vou parar nesse ponto para depois a gente continuar conversando sobre autoritarismo e sobre permissividade, porque eu acho que isso é um tema muito, muito, muito importante. Não dá pra gente falar de forma corrida, né? Então, assim, a gente acabou o capítulo 4
né? Para Larissa que chegou depois, a gente acabou o capítulo 4 e começamos a falar do capítulo 5. Mas aí, como é um assunto muito importante, eu não quero falar de forma corrida, eu vou cortar aqui agora para que a gente continue depois, porque aqui também vai falar um pouco sobre os temperamentos, né? Sobre mães coléricas, mães sanguíneas e a tendência que cada um tem de agir de forma permissiva ou de forma autoritária demais. Eu percebo, por exemplo, como uma mãe colérica, que a minha tendência é ser autoritária demais. Em contrapartida, meu marido, um fleumático, ele tende a ser permissivo demais. Então, assim, entre Thaís e Márcio precisa haver um equilíbrio, né? Eu não posso tender a educação da minha filha para a permissividade do meu esposo e nem tender para o autoritarismo, né? Para o meu autoritarismo. A gente precisa encontrar ali um ponto de equilíbrio. Então, só para a gente finalizar, isso que ela está falando aqui, como que a gente vai perceber se a gente está sendo um extremo ou se a gente está sendo um outro extremo e como a gente vai encontrar o meio? É se a gente vai olhar para nós ou se a gente vai olhar para o bem da criança. Se a gente vai olhar para o nosso bem, para o nosso egoísmo, para a nossa preguiça, né, para a nossa inércia, para a nossa tibieza, como a gente falou no capítulo passado sobre a tibieza. Se a gente vai estar olhando para nós, então nós vamos tender a ser permissivos demais ou autoritários demais. Em contrapartida, se a gente olhar para o bem da criança, aí a gente encontra um equilíbrio. E é muito importante isso que ela falou, não ter medo de mudar. Quantas vezes aqui em casa eu já sofri com isso? Por exemplo, eu falava não e queria ir com o meu não até o fim. Não, eu falei não, eu tenho que sustentar o meu não. Ou seja, eu tô sendo autoritária, porque muitas vezes, depois de um tempo, eu fui percebendo que aquele não era tão necessário assim. Mas como eu já tinha dito não, pelo meu caráter autoritário, eu queria sustentar aquele não. Mesmo que dentro de mim eu percebesse que dava para dizer sim, mas como eu já tinha dito não, eu queria ser firme naquele não até o fim. O que não é bom. Não tem problema eu reverter a situação. Eu disse não naquele momento, talvez por N situações, mas depois eu percebi, mas tudo bem eu deixar. Não, filha, a mamãe pensou melhor, pode fazer isso sim, ó, mas só toma cuidado, faz assim, desse jeito. Tá tudo bem, né? Eles precisam entender que também a gente erra, né? A gente falou, não, mas tudo bem dizer sim. Mas antigamente, antes de estudar e conhecer melhor sobre a educação dos filhos, se eu falasse não, eu ia sustentar aquele não. Por mais que eu já tivesse me convencido de que eu podia deixar, se eu disse não, eu sustentava aquele não até o final. E aquilo era muito, muito, muito pior. Porque daí eu gerava toda uma situação completamente desnecessária e quebrava o quê? A harmonia familiar. Então, se eu disse um não, mas depois eu percebi que tudo bem, que eu posso dizer sim, não tem problema nenhum de eu voltar atrás. Isso é importante, isso também é humildade, reconhecer que a gente pode errar. E é bom para que os filhos percebam isso. Então, se a gente tiver voltado, então, olhando para o bem da criança, focar no que é bom para eles, no que vai ser bom para desenvolver a autonomia deles, a segurança deles, o bem-estar emocional deles, aí nós vamos acertar no nosso critério de equilíbrio. E se por acaso a gente errar, a gente vai saber reverter a situação. Se a gente disse um não e poderia dizer sim, a gente vai conseguir reverter, porque não tem problema nenhum a gente mudar os planos se houver necessidade. Eu sei que vocês estão aí com criança pequena, então talvez vocês não vão, né, querer abrir o áudio, mas eu vou deixar aí, dar um minutinho, caso alguém queira falar alguma coisa, escrever alguma coisa aqui no chat, aí a gente já encerra e depois a gente vê lá no grupo quando que a gente vai fazer o próximo encontro, porque daí a gente já entra no finalzinho do capítulo 5 e já coloca o capítulo 6 para a gente não perder muito tempo. Para a Larissa que entrou depois, tá tudo gravado, eu gravei aqui e eu vou jogar lá no Google Drive para você poder
assistir também a parte que você perdeu e para as pessoas que também não estão presentes aqui para poderem assistir também. Se depois vocês tiverem dúvidas, assistiram de novo e tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, tá? Seja lá pelo grupo, seja no meu particular, tá? Vocês podem chamar, podem tirar suas dúvidas comigo, tá bom? Isso que eu ia perguntar, vai ficar salvo, tá? Vou disponibilizar lá no Google Drive depois. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Vamos rezar então uma Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora, aquela que teve a bela missão de formar Jesus, de educar Jesus, que ela venha também nos formar, nos educar, para que sejamos boas educadoras, boas formadoras para os nossos filhos e que ela venha já preparar o nosso coração para receber Jesus que vem. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos reunidas e sempre estaremos unidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, meninas. Obrigada pela companhia e até a próxima, se Deus quiser. Beijo para todas.